Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Vamos lá, pessoal, bom dia, graças e paz a todos. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Êxodo. Hoje, capítulo 19. Capítulo 19. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e vamos ler alguns versículos, tá? Para a introdução. Vamos lá. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos pela tua presença neste lugar. Venha nos iluminar e que seja feito tudo conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, pessoal, pelo menos alguns versículos para a gente fazer a introdução, tá bom? Êxodo capítulo 19, eu tenho aqui um títulozinho aqui na minha Bíblia, que talvez não seja igual ao de vocês, que está: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ok? Versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ok? Então vamos lá, né? Só para a introdução. Vamos ler a princípio versículo 1 e 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Aqui a gente já tem, né, uma data. Terceiro mês da saída. Já foram contados aqui 3 meses que eles saíram da terra do Egito. No mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Então, os israelitas, eles estavam há 3 meses, né, de viagem depois de ter saído do Egito. Aqui o texto é claro, né? Depois de terem partido do Egito, estavam no terceiro mês de caminhada no deserto. A tradição judaica afirma que esse dia aqui específico, quando eles chegam aqui no deserto de Sinai, foi o dia de Pentecostes, né? E que a festa de Pentecostes comemorava o recebimento da lei. Então, dentro da tradição judaica, festa de Pentecostes e o dia de recebimento da lei é a mesma data, é o mesmo dia. Tá? Só a título de informação, tá bom? Então, 3 meses já de viagem e estão chegando agora próximo ao Monte Sinai. Chegaram no deserto do Monte Sinai. Vocês sabem que o Monte Sinai tem uma representação muito forte para o povo de Israel, né? E também tem uma analogia forte para a igreja.
Vamos para o versículo 3. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então aqui, casa de Jacó. Por que casa de Jacó? Essa expressão, casa de Jacó, né? Está fazendo alusão aqui ao fato de que foi dos 12 filhos de Jacó que nasceram as 12 tribos de Israel. A gente não está vendo ainda aquela organização de tribos ainda. Mas essa nação que está no deserto é uma nação que surge a partir dos filhos de Jacó. Afinal, foi a família de Jacó que foi para o Egito. E foi da família de Jacó que o povo se multiplicou. Tanta gente ali, né, dentro do Egito. E esse povo saiu pelo deserto pelas mãos do Moisés. Então a gente tem aqui uma multiplicação significativa de mais de 2 milhões de pessoas, né? É um valor teórico, tá bom? Então surgiu esse povo a partir dos filhos de Jacó. Por isso que a expressão é essa, tudo bem? Versículo 4. O que Deus vai dizer para Moisés nesse encontro? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, ok? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Como vos levei sobre asas de águias. Essa aqui é uma metáfora, ok? Uma metáfora que está sendo usada aqui por Deus para descrever a libertação, a proteção e a provisão dada por ele ao povo no deserto. Ok? Então a gente entende muito bem o que ele está dizendo aqui. Eu levei vocês como sobre asas de águias. Eu tirei vocês de lá. Eu cuidei de vocês no deserto, estou cuidando de vocês no deserto, estou protegendo vocês, assim como uma águia protege os seus filhotes. Tudo bem? Então, por isso que ele está usando essa metáfora aqui, porque a águia tem um significado forte também na Bíblia. E, ao mesmo tempo, esse é um protótipo empregado também em Apocalipse capítulo 12, versículo 14 a 17, eu quero ler esses versículos, tá? Há uma conexão entre o que aconteceu com o povo, quando eles fugiam do faraó, com uma conexão da igreja, tá? Vocês vão ver aqui também, eu quero ler Apocalipse 12, 14 a 17. Ok? Vamos lá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Viu a analogia? Então o faraó aqui é uma tipologia de Satanás, que estava aprisionando o povo. De repente o povo foi liberto e Deus os trouxe pelo deserto como sobre as asas de uma águia. Então em Apocalipse capítulo 12, versículo 14 a 17, eu repito, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. A mulher aqui é a nação de Israel. Esse é um tipo da nação de Israel. Para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Não me pergunte aqui o significado de tempo e metade de um tempo, que isso aqui faz parte do estudo de Apocalipse, que a gente já estudou. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizessem arrebatar. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca. Tragou o rio que o dragão lançara da sua boca, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então essa é uma analogia a respeito da nação de Israel que aparece no Apocalipse. Também é a mesma analogia que é aplicada a Maria e José, tirando Jesus Cristo, menino, das mãos de Herodes, fugindo com ele pelo deserto. Está entendido isso? Então a gente tem 3 conexões aqui, certo? Aparece em Apocalipse, a gente tem a história de Maria e José, com o menino Jesus fugindo de Herodes. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. A serpente é a mesma. O faraó é o mesmo. É o faraó, o espírito de faraó é Satanás. É o tipo de Satanás, é faraó. E
Em batalha espiritual, fala-se muito sobre isso, né? Como vencer o espírito de Faraó, como vencer o espírito de Jezabel, né? Tem essas coisas também, e que são muito sérias, né? Muito sérias. Tudo bem até agora. Agora tem outra palavra aqui dentro do versículo 4, vos trouxe a mim. Então veja bem, vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus está trazendo esse povo a Ele. A Ele como? Por que a Ele? Por que esse povo está indo ao Monte Sinai? Porque o Monte Sinai aqui, ele é apresentado como uma geografia espiritual. Está entendido? Uma geografia espiritual. Por isso que é chamado de o Monte de Deus. É o lugar onde Deus está. Tá? É uma geografia espiritual, mas é uma teoria. Tá? A gente sabe que Deus pode ser um Deus de lugares, mas ele pode mudar isso também porque ele é Deus, né? Quando se trata de Deus, a gente não tem como prender Deus e fazer com que Deus faça aquilo que a gente quer. Então, tudo bem até aí? O Monte Sinai, trazer esse povo do Egito até os pés do Monte Sinai, significa trazê-los a Deus. Tudo bem? Por isso que você vai ver a experiência, a gente viu aquela experiência lá do Moisés, no Monte Sinai. Diante da sarça ardente, no Monte Sinai. Não dá para a gente aqui criar uma ideia de que o Monte Sinai é um lugar sagrado. Ok? Lugares sagrados, quais são os lugares sagrados? O lugar onde Deus está. Esse é o lugar sagrado. É isso que a gente tem que entender como igreja. Lugar sagrado é o lugar onde Deus está. Se nós estamos aqui, 2 ou 3 reunidos e Deus está, então esse lugar aqui é sagrado. Se a minha família está lá, se eu abro a minha família e dou lugar para Deus, esse lugar, essa família se torna uma família sagrada. Ok? Então é isso que é lugar sagrado. Lugar sagrado não é um monte, não é... A gente pode preparar um lugar espiritualmente para renunciar às coisas que foram feitas ali. Você vai abrir uma igreja aqui, a gente não sabe o que aconteceu no passado aqui. Pode ser que foram cometidos assassinatos aqui, sangue foi derramado nesse lugar. Então é bom você fazer remissão da terra através de pedidos de perdão. É importante, você vai abrir uma empresa no lugar, você vai abrir uma igreja, né? É muito importante. Você vai morar numa casa, é importante você repreender, rejeitar, né, pedir perdão pelos pecados que ali foram cometidos. Ali foram cometidos. Ah, pastor, mas existe isso, espíritos territoriais? Claro que existe, está na Bíblia. Você lembra lá daquele gadareno? Quando Jesus atravessou aquela região de Gadara, aquele era um espírito territorial. Ele não deixava ninguém passar. Não é assim? Vocês já estudaram sobre isso. Ninguém conseguia acessar o lugar, porque ele cercava e atacava todo mundo. E tanto por que esse espírito territorial foi legalizado naquele lugar? Por causa da ambição deles. O povo tinha uma ambição muito grande por dinheiro. Então essa ambição por dinheiro legalizava o espírito territorial. Tanto é que quando Jesus expulsa o demônio daquele moço, os demônios, né? Aquela legião, e lança numa manada de porcos, aquele lugar, Gadara, era o centro de criação de porcos, né? Então a fonte de subsistência deles era porcos. E quando você pega e coloca demônios em porcos e lança num precipício, você está acabando com o poder econômico da cidade. Lembra disso? E por isso que eles ficaram revoltados com Jesus, falaram, sai daqui da nossa cidade, você está dando prejuízo para a gente. Então eles estavam dizendo o seguinte, a gente prefere muito mais ter lucro com os porcos e ter os demônios, do que não ter o demônio e perder o lucro dos porcos. Entendeu a legalidade onde está? Por isso que eles brigaram com Jesus, né? Jesus teve que sair da cidade, porque era o espírito que dominava. De repente, Jesus entra e liberta a cidade. Ok? Então, assim, às vezes a gente dá direito para algumas coisas na nossa vida. Então, se a gente não entender essas questões espirituais, de batalha espiritual, nós vamos ser crentes que vamos viver, assim, agarrado com um monte de coisa que a gente não precisa estar agarrado, né? E a gente chega num ponto da nossa vida que a gente, às vezes, não acredita nessas coisas. Mas a gente começa a sofrer tanto que a gente chega num ponto da nossa vida que a gente vai abrir o coração
para isso e vai encontrar alguém que vai resolver esse problema da gente. Isso é a verdade, né? Às vezes você vê, tem mulheres que falam assim, mas eu não consigo ter filho, eu não consigo ter filho, é problema biológico. Pode ser problema biológico, né? Mas assim, existem vários fatores espirituais que podem impedir uma mulher de ter filhos. Então a infrutificação é um problema também com base espiritual. Não é normal, né? Nós fomos feitos para produzir. É o ciclo natural da vida. Aí você tem casos de mulheres que vão para o retiro com a gente lá, faz um propósito, aí passa um tempo engravida. Então como é que é, né? Ô pastor, tá vendo essa coisinha correndo aí na igreja? Isso é fruto de um milagre, que foi profetizado. Tem que abrir o coração para entender as questões espirituais. Ok? O Monte Sinai está aqui como uma geografia espiritual, porque Deus está lá. Se Deus estiver, esse lugar é sagrado. Lugares sagrados é o lugar onde Deus está. É o que eu sempre falo sobre lugares históricos, Jerusalém e tal. Enquanto Deus estiver lá, né, o lugar será sagrado. Mas se continuarem a fazer coisas e fazer com que Jerusalém continue a ser um comércio, tem uma visão comercial e idólatra de Jerusalém, Deus não vai estar mais lá. E eu não sei se está ainda, né? Não sei se está, porque Jerusalém é um lugar extremamente idólatra. Extremamente idólatra e extremamente comercial. Porque o povo vai para Jerusalém para receber poder. Muita gente sai daqui para trazer coisas, para trazer poder para as igrejas. É isso que eles estão fazendo lá. E a igreja paga um preço altíssimo para os pastores irem para lá, porque acredita que o pastor vai trazer alguma coisa de poder. Talvez isso seja uma coisa meio subjetiva para alguns, mas é uma grande realidade. É um centro de poder, de idolatria, onde pessoas adoram coisas e lugares, certo? Coisas e lugares. Deixa eu colocar o pé aqui, porque eu vou ficar mais santo, né? Deixa eu me batizar no Rio Jordão, de novo. 7 mergulhos de Naamã. Aí o cara baixa, levanta, baixa, levanta. Porque ele vai ficar mais santo. E a igreja acredita nisso, né? A igreja acredita nisso e a gente volta de lá mais santo. Mas, quando a coisa começa a virar uma base de idolatria, é difícil de Deus estar, hein? Então, não sei se Deus está mais. Deus é um Deus de lugares, né? Não é verdade? Então, assim, não sei. Quando a gente começa a idolatrar muitas coisas e começa a fazer com que a coisa se torne um mercado, uma fonte de renda, as coisas de Deus, não sei se Deus está lá. Não sei se Deus está lá. Quando Jesus chegou no templo, o templo estava transformado num mercado. Os caras vendiam, não aceitavam as ofertas de sacrifício. Não, essa pomba que você trouxe aí tem problema, vou te vender uma melhor. Esse cabrito aí não, rapaz, pega o meu aqui que tem um cabrito melhor para você oferecer para Deus. E virou um mercado. Aí Jesus chega lá no templo, vocês sabem, né? Vocês transformaram. Ele não falou que eles transformaram o templo no mercado. Jesus falou isso? Ele não falou assim, não está isso na Bíblia. Mas o templo virou um mercado. Mas mercado com coisas sagradas se chama covil de ladrões. É isso que está na Bíblia? Jesus disse, vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. A minha casa é uma casa de oração. Não é isso que ele disse? E vocês transformaram ela num covil de ladrões. Por quê? Porque eles estavam fazendo mercado, transformaram a casa de Deus num mercado. E foi o tempo quando o mercado ficou profanado, quando o templo, a igreja se transformou num mercado, foi quando Deus saiu do templo. Não é verdade? Saiu do templo. Pastor, saiu do templo? Saiu, claro que saiu.
Por quê? Porque antes, os sumos sacerdotes, eles eram ordenados dentro de uma determinação de Deus. Naquela época de Jesus, tinha 2 sumos sacerdotes, por causa de política. Não podia ter 2 sumos sacerdotes. Ainás e Caifás. Um era o sogro e o genro. Coisa nossa, né? 2 sumos sacerdotes, pastor. Política. Aí o que aconteceu com o templo? Deus saiu do templo. Não saiu do templo? E foi para onde? Foi para o deserto. Levou com ele quem? Para lá para o deserto. O João Batista, que era o seu sumo sacerdote. Aí o João Batista fazia culto aonde? No templo? Não. No deserto. Por que ele era sumo sacerdote? Porque ele não vestia roupas comuns. A roupa dele era de pele de camelo. Porque sumo sacerdote não podia se vestir de qualquer jeito, como um homem comum. Por que o João Batista não comia comida comum? Comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Porque sumo sacerdote não pode comer comida comum. Por isso que Deus foi para o deserto, levou o sumo sacerdote dele e fez o culto no deserto. E aí João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. O que Deus está fazendo no deserto? Porque nós botamos ele para fora. Por isso que Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. O que Deus está fazendo do lado de fora? Porque nós botamos para o lado de fora. Está batendo na porta? E o que está acontecendo? A gente pensa que quando a gente transforma a igreja num comércio, né? Num lugar de idolatria que Deus vai ficar, nós estamos muito enganados. Muito enganados. Ele sai daqui, vai lá para fora e leva o sacerdote dele. Aí João Batista está lá, pregando o batismo de arrependimento, está batizando a galera toda. Isso aí que aconteceu. Isso é claro, né? E a gente vê aqui, então, o Monte Sinai como uma geografia de Deus, espiritual, porque Deus estava lá. Tudo bem aí? Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando com Moisés, dando um recado para ele e dizendo: eu quero fazer uma aliança com o povo. Vocês perceberam que agora Deus está aumentando esse relacionamento com o povo? Esse é um povo que não conhece a Deus. Ele só conhece Deus assim: Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não têm nenhum conhecimento profundo de Deus. O Moisés começou a desenvolver no Monte Sinai, diante da sarça ardente ali, ele começa a ter uma relação mais íntima com Deus. E aqui Deus quer mais, Deus quer esse povo próximo, não é isso? Então a palavra que aparece no versículo 5 é a palavra aliança. Em algumas traduções aparece a palavra pacto, não é isso? A palavra aliança é apresentada aqui em forma de um pacto formal através da lei que será apresentada posteriormente a Moisés. A gente está quase entrando em Êxodo 20, onde vai entrar os 10 mandamentos. Então, isso aqui é uma preparação. Deus quer fazer uma aliança, mas quer fazer uma aliança formal. Um acordo formal, ou seja, um pacto ou uma aliança é um acordo que vai reger o relacionamento. A gente tem um relacionamento? Temos. Então, cadê a certidão de casamento? Não é assim? Não tem a certidão que confirma a aliança, o pacto, o relacionamento? Existe uma certidão. Ah, você é sócio do cara lá. Tem que ter um documento que prova a sociedade. Você quer ter uma aliança com Deus? Então nós precisamos de um documento que vai realmente reger esse relacionamento, esse pacto, essa aliança. Tudo bem? Por isso que a lei vai ser dada.
Não vai ficar só no campo da teoria isso aqui, não. Esse pacto daria direito a Israel de ser um povo separado. Isso é ser santo. Separado para Deus. Quando a gente fala de santificação, a gente não fala de um mover transcendental, que vai descer algo, uma luz do céu e vai fazer a gente ficar brilhando. Não é isso. Santificação não é isso. Santificação é uma decisão de separação. Isso é santificação. Santificai-vos. É algo possível. É uma decisão de se separar. Eu gosto muito de dar o exemplo do copo. Eu posso usar esse copo exclusivamente para mim. Aí você vai lá na cozinha, vai ver esse copo e vai dizer assim, eu posso tomar água nesse copo? Aí o diácono vai dizer assim, não, esse copo você não vai poder tomar. Por quê? Porque esse copo está separado para o pastor. Entendeu? Isso é separação. Então aquilo que vai ser colocado aqui dentro é para o pastor. Porque ele está separado. Santificação é isso. É você separar algo para uso exclusivo de Deus. Isso é você usar o seu corpo para uso exclusivo de Deus. Não para prostituição, não para mentira, não para corrupção, mas para uso exclusivo de Deus. Você pode usar as suas mãos para ser uma pessoa violenta, ou você pode usar as suas mãos para servir. Ou para abençoar. Você que sabe. Ou para bater na esposa, né? Assim que Deus faz. Você viu como que é uma coisa antagônica? A mão que deveria abençoar, está espancando. Você pode usar a sua boca para bem dizer ou para mal dizer. A escolha é sua. Você pode usar os seus pés para ir, ou vir para a igreja ou para ir para alguns lugares errados no mundo. Você pode usar os seus ouvidos para ouvir coisas boas, edificantes, ou para ouvir coisas ruins. É uma decisão que você vai fazer. Por isso que você vai ver na Bíblia, santificai-vos, porque amanhã farei coisas grandes no meio de vós. Então é porque Deus não divide glória com ninguém. Então para Deus entrar, algo tem que sair. Nós somos um templo, nós somos o vaso. Não é assim que a Bíblia chama a gente? Eu tenho que me esvaziar dos meus interesses próprios. Por isso que as vasilhas têm que ser vazias para multiplicar o azeite. Quem está muito cheio de si mesmo, não tem lugar para Deus. Quando você chega muito cheio, mas eu sou, então você não tem lugar para Deus em você. Então, é por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. O espírito ali é humano, é o homem interior. Pobre de espírito é aquele que sabe que pode se completar somente em Deus. É isso aí. Nós não somos nada sem Deus. Essa é a consciência de ser pobre de espírito. Eu não sou nada. Eu só sou algo em Deus. Por isso que é bem-aventurado. Felizes são os pobres de espírito. Por isso que reconhece que só pode se completar em Deus. Esses são. Por isso são bem-aventurados. Então Deus vai chegar lá na sua casa, né? E vai querer entrar e vai olhar assim, mas não me cabe. Tem sempre aquela analogia, né? Que Deus é grande, né? A obesidade da glória. Aí ele chega na sua casa, você chama ele para entrar, e ele olha assim para dentro, vê tanta coisa na sua casa está entulhada de coisas, ele fala assim, não, hoje não. Hoje não. Ou ele chega na sua casa, você chama para tomar um café, ele olha para as cadeiras, são umas perninhas fininhas, né? Ele fala, não, hoje não. Então você não tem consistência, você não tem bases para sustentar a glória de Deus. Então muitas vezes Deus quer entrar na nossa vida, mas vê que a gente não tem consistência espiritual. A gente não tem, sabe, nós somos assim, né? Frágeis, no sentido moral. E aí o que acontece? Deus ele quer entrar, mas ele não vai, se ele entrar, algo vai se quebrar em nós. Entendeu o que eu estou falando? Eles não vão me aguentar.
Ele quer dar o poder, mas muita gente não tem força para isso. Às vezes nós não comportamos Deus. E aí o que Deus vai ser? Deus vai ser só uma visita. Então, enquanto você não se preparar para ter Deus na sua vida, Deus vai ser só uma visita na sua vida. Você vem no culto, você fica assim, todo animado. Ai, que bênção. Aí depois você volta a ser a mesma pessoa que você era. Você ora, você se sente bem, daqui a pouco você volta a ser a mesma pessoa que você era. Isso é o Deus da visitação. Como acontecia no Antigo Testamento, Deus visitava o povo. Sansão não era um homem forte, ele se tornava forte quando o Espírito via sobre ele. Deus fazia isso. Havia intervenções do Espírito no Antigo Testamento. Deus não tinha habitação, gente. Hoje tem. Ele vinha fazer intervenção, abrir o Mar Vermelho lá, Deus fazia, desbaratava os inimigos, o Espírito do Senhor revestia, né? Lembra, Gideão? É assim que acontecia, você tinha visitações do Espírito Santo. Mas aí você vai ver no Novo Testamento que a instrução de Jesus era o seguinte: quando vocês virem, quando o Espírito descer sobre alguém e permanecer, né, que era o próprio Jesus. Quando o Espírito permanecer, descer e permanecer, esse é o que batiza no Espírito. Aí você vê que o corpo passa a ser um lugar de permanência, de habitação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e permanece sobre ele. E então esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o que Deus quer fazer é tornar a nossa vida um lugar de habitação, não um lugar de visitação. Mas para isso, a gente tem que arrancar alguns lixos. Porque Deus é grande. A glória dele é pesada. Você não pode ficar pedindo toda hora, Deus. Na hora que você começa a pedir demais, na hora Deus vai dar. É por isso que muita gente pede muito a Deus, pedir, dá-se usar. Daqui a pouco Deus dá, o cara quebra. Já viu? Tem líder que você pede a Deus tanta coisa, Deus me dá. Daqui a pouco Deus dá aquele ministério abençoado e ele cai no outro dia. Porque não tem consistência. Não tem base para isso, para receber o poder de Deus. Então, assim, Deus muitas vezes não dá muita coisa para a gente porque a gente não aguenta. Se Deus der um carro para uma pessoa, tem gente que desvia. É sério. Não pode dar, não. Se deixar a conta dele azulzinha em R$10, ele desvia. Ele só sabe operar no vermelho. Tá no cheque especial, vem para a igreja. Chora, oh Deus, ora, jejua. Aí vai para o azul, R$10, ele começa a achar que está rico. Agora eu estou bem. É um problema sério. Aí você vai, cadê fulano? Sumiu da igreja. Por que sumiu? Não, pai, comprou um carro agora, meu Deus. Andava a pé, era um homem simples, comprou um carro, agora já arranjou uma namorada, já está traindo a mulher. Isso é o que você mais vê. Ah, montou uma empresa para ele, começou a ganhar dinheiro, agora não precisa de Deus mais. É assim, porque Deus é mercado. Nós fomos ensinados errado, a gente acha que Deus é o supermercado. A gente só vai a Deus quando a gente precisa dele. E essa cultura está implantada na mente de muita gente. Por que eu vou para a igreja? Não estou precisando de Deus. Eu vou quando eu precisar. Ô pastor, estou precisando, vou na igreja. Hein? Mas como assim? Aqui é lugar de adoração, aqui não é supermercado, não é? Tem uns que falam assim comigo: ah, pastor, eu estou precisando ir na igreja, não sei o quê. Ô, mano, só vai quando precisa? Ué, gente. Oh, estou te devendo uma visita, hein? Não está me devendo nada. Você não está me devendo nada. Igreja é uma bênção. Igreja é uma bênção para nós, é um tesouro para a nossa vida. Então a gente tem que parar de vender a igreja assim para os outros de qualquer jeito. Por isso que as pessoas não valorizam. É por isso que as pessoas chegam na igreja com a sensação que elas são uma moeda de valor. Já chega para o pastor e fala assim: ó, eu sou uma pessoa que meu dízimo é tanto. Por quê? Ela se vende como mercadoria, porque ela foi ensinada a ser mercadoria. E os pastores valorizam as pessoas como mercadoria. Você tem um dízimo de quanto? Ah, beleza, então vem para cá. Você? Ah, não posso ser dizimista não, porque eu não tenho emprego. Ah, então vai para lá. Nós transformamos esse circo. Nós fizemos esse circo. Certo? As pessoas se sentem como mercado, como comércio, como objeto de comércio, e os líderes também sentem a mesma coisa e fica esse negócio. Aí disputa: vem para a minha igreja, hein? Vem para a minha igreja que eu vou te dar um cargo aqui. Não quer saber se a pessoa está doente, se a pessoa tem problema. Vem para a minha igreja que eu tenho um cargo. Não sabe nem o que é. Então, não, vocês nunca viram isso não? Ou só eu que já vi isso? É desse jeito. Essa semana eu atendi uma pessoa na igreja.
que queria ficar aqui na igreja. Aí veio para cá. Não vou dar nome por questão de ética, tá bom? Eu recebo muita gente na minha sala. Pode ficar tranquilo que eu sei fazer a coisa certa. E a pessoa falou, pastor, eu quero ficar aqui. Eu falei assim, mas quantas vezes você veio na igreja metodista? Uma vez. Eu falei, uma vez? Ah, mas eu gostei demais. Eu falei, ô, irmão, isso aqui não é tão bom como você pensa, não. Os mais velhos falam assim, você não conhece o pastor. Você não conhece ele. Convive com ele assim uns 5 aninhos que você vai saber quem ele é. Então, aí quero ficar. Eu gostei, por que gostou? Não, eu gostei da organização. Eu falei, não é nem tanto, igual vocês pensam. É melhor ficar um pouquinho assistindo, vendo, participando, para saber o que é a igreja. Ah, pastor, mas eu quero ficar. Quero ficar. Aí, o que eu fiz? Tem que saber o que aconteceu lá, né? Ah, porque eu estou chateado. Ah, isso não é um bom caminho. Tá? Ah, porque lá tem um chato. Ah, vai ter mais um monte de chato aqui. Quando você encontrar um monte de chato aqui, o que você vai fazer? Porque tem chato lá e tem chato aqui. Deus é assim, Ele vai provando a gente na mesma coisa. Até que a gente seja aprovado. Eu falei, com essa motivação eu não quero. Se cura primeiro. Daqui a uns anos você pode vir. A pessoa chora, fica triste. Você vai lá e pede perdão para a pessoa que você não gosta dela. Não, mas aí, é? Nós somos donos da nossa vida? Nós temos uma emancipação espiritual agora, quer dizer que a gente faz o que a gente quer? Tem que perdoar, sim. A gente só pode ir quando a gente está curado. É assim que a gente faz. A pessoa vai perguntar, você veio aqui pedir perdão por quê? Porque você está mal? Não, porque eu estou bem. Só volta e pede perdão e conserta o caminho quem está curado. Gente que não está curado não pede perdão para ninguém, não. Aí chorou bastante. Você volta para lá, se cura. Quando você estiver bem, você vem. Tá bom. E foi. Me agradeceu depois. Eu não fui chamado para isso não, gente. Eu não fui chamado para poder se aproveitar da dor dos outros, não. Não, senão fica fácil, Ué, você está brigado com a sua mulher, eu vou lá pegar a sua mulher para mim? Você está frágil. Você está desesperado por uma cura, para o seu filho, para a sua filha, eu vou aproveitar disso? Para dizer que você tem que dar uma oferta boa para poder, senão Deus não vai operar? Isso é covardia. O cara está com um problema lá, sofrendo, porque está triste, você vai aproveitar dessa situação. Então, é o que eu sempre digo, vamos orar, vamos esperar, se for de Deus, venha. Agora, eu não vou prometer nada para você. Porque ovelha para mim é trabalho. Não é lã, não. Eu não olho a lã, a ovelha. Porque lã eu tenho bastante lá em casa. Eu tenho uma vida boa. Sempre tive vida boa, sempre trabalhei minha vida toda. Então, eu não sou colecionador de lã. Agora, para quem precisa de lã, né? Aí vira comércio mesmo. Então, não se deve aproveitar de situações de dor da pessoa. Então, você não ajuda a pessoa, você vai matar a pessoa. Deixa a coisa ser no espírito. Nós temos amigos, né? Nós somos amigos há quanto tempo? Muitos anos nós somos amigos. Pergunta para ele, que dia que eu falei, vamos para a minha igreja, você tem que ir para lá. Nunca fiz isso. Porque isso não é de Deus. Certo? É melhor você deixar a pessoa decidir. Uns falam comigo, você nunca me chamou para ser membro da sua igreja. Eu não vou chamar, porque isso tem que ser coisa de Deus, não tem que ser coisa minha. Eu não. Eu vou fazer troço para me cair depois? Não quero, não. Vocês estão entendendo o raciocínio disso aqui? Então, amém. Vamos seguir. Aliança, pacto. Pacto. Deus está dizendo, vocês serão um povo separado de forma peculiar para mim. Serão totalmente diferentes dos demais povos. Esse é o acordo. Se vocês tiverem aliança comigo, vocês vão ter tratamento especial, vocês serão uma nação separada para mim, e eu vou abençoar vocês de maneira muito especial. Esses são os termos do pacto, né? E por que vai ser diferente dos demais povos? Porque Deus está dizendo aqui, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Deus é o Senhor de todos os povos. Deus fez todo mundo, então ele pode dizer assim, eu vou fazer você diferente dos outros, porque eu sou o Senhor de tudo. Eu posso ter um povo exclusivo para mim. É isso que Deus está fazendo. Aliança é um fator que move Deus. Isso é importante a gente saber, tá? Deus se move por aliança. Deus é assim. Ele se move por aliança. A gente tem exemplos claros aqui, né? Deus libertou o povo do Egito. Por quê?
A Bíblia diz que ele lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Ele é preso às alianças que ele faz. Essa aliança aqui será feita através dos mandamentos. Deus dará mandamentos para a nação de Israel. E vai dar outra coisa importante, ele vai dar a planta do tabernáculo. É isso que Moisés vai receber? Por que a planta do tabernáculo? Junto com os mandamentos. Deus vai dar todas as medidas do tabernáculo, tudo que ele quer. Porque os 10 mandamentos têm a ver com a obediência do povo. E a planta do tabernáculo tem a ver com a adoração do povo. Então só pode ser feito esse tipo de aliança com Deus com palavra, Bíblia e adoração. Esses são os termos de uma aliança. Você pode até inventar mais coisa, mas o termo da aliança é palavra e adoração. Entenderam o nosso contexto de hoje? Pastor, a gente pode fazer outras coisas? Pode. Contando que tudo venha convergir para a palavra e para a adoração. Nós vamos ter o teatro aqui na igreja? Vão, exemplo, né? Mas para que serve esse teatro? Não para os meninos aparecer que eles estão sem fazer nada. Mas como assim? Ué, não tem esse negócio de não fazer nada. Ou tem que ser para comunicar a palavra para a gente, ou adoração a Deus. Aí nós vamos ter que tirar um monte de coisa das igrejas, né? Tudo que não glorifica, não serve para nada. Mas glorifica o irmão. Não, glorifica o irmão, não, tem que glorificar a Deus. Tudo que a gente fizer aqui na frente tem que ser para comunicar as verdades bíblicas e adorar a Deus. Né? Mas, pastor, dá para a gente usar o culto para a gente poder aproveitar e fazer uma homenagem aqui? Eu tive essa proposta há pouco tempo, né? O senhor me procurou e falou, pastor, posso usar 20 minutos do culto para fazer uma homenagem a mim mesmo? Porque eu vou formar? Eu falei, não vai dar. Culto não. Culto é para Deus. Mas se quisesse fazer política, mas tem essas coisas. A pessoa quer formar e quer usar 20 minutos do culto para poder ser homenageada. É isso. Isso é o mundo gospel. 20 minutos de um culto? 20 minutos eu faço um discipulado. Você está maluco? Então não tem. Tem como o prefeito da cidade vir aqui dar uma palavrinha assim, porque ele vai se candidatar nas próximas eleições? Não, não tem. Pô, pastor, mas toda igreja devia fazer. Não devia. Você que está errado, você está muito enganado. Não, mas me falaram o seguinte, que a igreja não tem como se desvincular da política. Ué, quem disse para você que não? Quem falou para você que não? O que tem a ver igreja com política? Nada. A gente só vota. Mas nós somos uma geração de sacerdote. Sacerdote é sacerdote. Rei é rei. Na Bíblia não está assim? Rei é rei. Sacerdote é sacerdote. E quem é que é a maior autoridade lá? Quem era? O sacerdote. O profeta. Olha lá o Natan colocando o dedo na cara do Davi. O que vocês acham? Davi, você errou, hein? Com Betseba, hein? Hã? Olha o Samuel colocando o dedo na cara do Saul. Quem é maior? O profeta sacerdote ou o Estado? O que vocês acham? Maior é a igreja. A igreja é maior que o Estado. Digo no sentido espiritual. Então são eles que precisam da gente. Nós não precisamos deles. Nunca colocaram um tijolo aqui? Na minha não. Nem um carrinho de areia veio aqui. Não adianta falar, mas a minha não. Essa igreja aqui não tem um carrinho de areia. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de fé. Não, mas aí se o senhor não fizer uma aliança, com quem? Vocês já me viram em palanque de alguém? Eu estou vivo há 21 anos aqui. Vocês já me viram aí, trazendo político aqui? Um dia veio 2 vereadores, ficaram aqui na porta, aqui, entraram, sentaram. Eu fiz só assim. Aí depois falaram para os outros que eu desonrei eles. Desonrar? Não, eu queria a presença aqui do... Vem cá pro... isso aqui não é púlpito político não, meu amigo. Não vai ter.
Nosso papel é votar em quem a gente quer. Tá certo? E não adianta querer fazer manifestação de que tem que votar no cara que o pastor quer. Não. Cada um vota em quem quer. Pastor, se eu voto em quem? Ah, aí você fez uma pergunta. Aí eu vou dizer para você em quem eu voto. Mas não no púlpito. Não no púlpito. Eu falo para você aqui nos corredores quem eu voto. Se você quiser votar na mesma pessoa, bem. Tá certo? Você tem que respeitar a decisão das pessoas. O cara tem direito de falar assim, pastor, eu gosto desse partido. Eu não gosto, né, irmão? Tá bom, você quer votar a sua ideologia, cada um tem a sua ideologia, é um direito que a gente tem. Você está entendendo? Vota no prefeito que você quer, onde você quiser. Pastor pastor tem que aconselhar. Se vier me perguntar, pastor, o que que o senhor... Aí eu falo. Agora, púlpito, usar o poder do púlpito para poder pegar o gado e jogar para o lado que você quer, errado. Nós somos maiores do que o Estado, nós somos maiores do que a política. A igreja tem que conhecer o seu lugar. Sacerdote é sacerdote. Casamento, não. A gente pode até se envolver, respeitar a política, sim. Porque eu digo uma coisa, política é um mal necessário, é igual ir no banheiro. É uma porcaria, mas tem que ir. É difícil, mas tem que fazer. Ou não? Não tem jeito, né? Mas, casamento não. Que o primeiro casamento do Estado com a política nasceu um filho deficiente. Vocês conhecem até hoje. Foi quando Constantino se disse convertido ao cristianismo. Foi quando Roma entrou para dentro da igreja. A igreja deixou de ser uma igreja apostólica. Entendeu o que eu falei ou não? Gente, pastor, mas ele me deu um caminhão de areia. Esse é problema seu, não meu. Caminhão de areia eu tenho que comprar. Eu compro. E quem me dá é Deus, né? Cada um faz o que quer. Se vocês não se posicionarem, vocês não vão servir para nada. Vocês não vão servir para nada nessa vida, nesse mundo. Porque para fazer diferença, a gente tem que se posicionar diante de Deus. E saber morrer por uma causa. Saber padecer por uma causa. O reino de Deus não cabe gente covarde. A gente tem que aprender a defender os valores do reino de Deus. Os discípulos aprenderam a fazer isso. Aprenderam a fazer isso. Por isso que morreram pela causa. E a gente está aqui hoje por causa da coragem deles. Jesus, quando foi, deixou só o Espírito para eles. E era tudo, né? E nós estamos aqui hoje por causa do Espírito Santo. Agora, misericórdia, né? Faz vergonha em algumas igrejas, né? Tinha igreja que tinha que fechar a porta. Não pense você, é mais uma igreja aberta. É um desserviço para o reino de Deus algumas igrejas. Desserviço, dá mais trabalho para a gente, algumas igrejas. É uma vergonha. Gente que se vende. Vamos seguir. Daqui a pouco. Pessoal, então essa aliança era feita com dois pactos importantes. Um pacto feito através das tábuas da lei e da planta do tabernáculo. A lei representava a palavra e o tabernáculo representava a adoração. Ok? Então, isso regeria o pacto, tá bom? Essas eram as bases da aliança de Deus com o povo. São as duas expressões de fé de uma igreja: Bíblia e adoração. As nações antigas já estavam familiarizadas com dois tipos de pactos. O primeiro pacto era o pacto de paridade, pacto de iguais. Isso era muito comum em outras nações. Enquanto a nação de Israel está se desenvolvendo, as outras nações também estão se desenvolvendo, da forma deles. O pacto de paridade, que era muito comum no Oriente Próximo, era o pacto entre iguais. O cara concorda com você, a gente tem um pacto. A gente fala a mesma língua, a gente tem um pacto. E existiu o pacto de suzerania entre o servo e o rei. Entre uma autoridade e o servo. Então você vê que esse pacto de suzerania é um pacto mais complexo. Você na condição de servo, você vai servir o rei.
E era comum isso. O cara tinha pacto com o servo dele. Ou o servo tinha pacto com o rei, com o soberano. Era uma expressão de pacto muito mais séria e mais difícil, né, do que você ter pacto com pares, gente igual. E esse pacto é o pacto que nós temos com Deus. É o pacto de um soberano com servos. É o que nós somos. Olha o nosso tamanho, olha o tamanho de Deus. Tem muito sentido, né? Um Deus ter pacto com alguém tão pequeno como nós. Não é verdade? Versículo 6. Vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Olha, gente, que coisa importante isso aqui. Deus está dizendo que seremos um reino sacerdotal e um povo santo separado. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a ideia de um reino sacerdotal investe a nação de Israel de uma posição sagrada de mediação entre Deus e os povos. É o que a gente sempre diz, mediador. Por isso que lá no ocultismo usa-se muito médium. É o médium. Ele é o médium. O médium é o mediador, é o que faz a ponte entre o plano físico e o plano espiritual. Então Deus está dizendo, vocês serão uma geração, um reino de sacerdotes, porque vocês serão uma ponte entre mim e o povo, entre eu e o povo. Entendeu isso? Ele está dizendo? Olha, gente, que posição importante. A única via de conexão do mundo comigo será através de vocês. Opa! Que honra! Então a única via de conexão com Deus é a igreja, gente. Se a igreja não for ponte, o povo não se achega a Deus. Mas algumas igrejas são pontes quebradas. Nós temos que ser ponte. Essa é a missão sacerdotal de uma igreja. Ser ponte para que as pessoas se acheguem. Nós somos o caminho para eles entenderem Deus, conhecerem a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós fazemos através do nosso louvor, dos ensinos, é transformar esse povo num povo de Deus, é levar esse povo a Deus. Deus não vai fazer conexão se não for através de nós. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos o Cristo terreno, mas temos a igreja terrena revestida do Espírito Santo. Somos o corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo, tomando a Santa Ceia, que é o sangue da vida. Cada parte desse corpo se chama membro. Um é dedo, outro é braço, outro é pé, outro é unha. Passou mais a unha? Tem importância? Lógico, arranca ela, você vai ver como é que fica a dor. É só você falar, né? Não tem muita gente que vai para cima de uma cama doente por causa de um dedo inchado, um dedo infeccionado. Esse é o nível de importância de pessoas no corpo. Eu não posso dizer que você é uma pessoa pior do que ele. A mulher que faz cafezinho não é pior do que o cara que serve aqui na frente. Somos todos iguais. Vivemos num corpo, é uma operação de corpo, cada um no seu lugar. Não existe só púlpito no corpo. Não existe só microfone no corpo. Se você estiver fora da sua posição, você não vai fluir bem. Existem pessoas no louvor, pessoas pregando, pessoas no estacionamento, pessoas na portaria, pessoas ensinando. Gente para todo lado, somos um corpo. Um é esse dedo aqui, é diferente desse aqui, é diferente desse, a mão é diferente, aqui é diferente. Tudo é diferente, mas cada um tem uma função. Mas um elemento desse, se tiver mal, ele tem poder de jogar todo o corpo na sepultura. Ou não? Isso é um nível de corpo. E a gente arranca esse dedo e joga no canto. O sangue não vai fluir nesse dedo mais. Ele está fora da Santa Ceia, ele está fora da comunhão. O que vai acontecer com ele? Apodrece. Por que a gente vê lá em João 15, diz que se o ramo estiver fora da videira, ele seca. E vê o inimigo, vê o ramo seco, lança no fogo. Só ramo seco que serve para queimar, gente. O ramo verde não serve, não. Então, o diabo, ele tem autorização de nos lançar no fogo a partir do momento que estamos fora da videira. Nós ficamos aptos ao fogo. Quando você vai fazer fogueira, você vai catar ramo seco.
Aí o diabo olha e fala assim, o Joãozinho aqui é ramo seco, vem para cá, fogo. Verde não. Verde não. Verde é porque está lá na videira. Mas pastor, mas eu vi um ramo verde no chão. É porque foi tirado há pouco tempo. Volta logo. Hein? O inferno é só uma questão de tempo para alguns. A Bíblia é muito, muito clara, gente. A ideia do reino sacerdotal, nós somos uma nação de sacerdotes, porque somos mediadores. Deus nos usa como ponte, como sacerdote. Essa é a função sacerdotal. Por isso que algumas coisas na igreja só podem ser feitas a nível sacerdotal. Não é assim? São os sacramentos da igreja. Santa Ceia só tem acesso ao mundo espiritual a nível sacerdotal. Casamento só tem acesso ao mundo espiritual se for feito a nível sacerdotal. Batismo só tem acesso ao mundo espiritual se for feito a nível sacerdotal. Precisa de mediador. Ah, pastor, eu fiz meu casamento com meu colega. Não serviu, pode casar de novo. Seu colega que te casou? Não, é meu colega, eu pedi para ele me casar. Tem esses casamentos. O colega que cresceu com ele vai fazer o casamento. Não funciona, tem que ser sacerdote. O padre é sacerdote? Lógico que é sacerdote. Lógico que é sacerdote. A igreja católica, ela não é inferior a nível sacerdotal, não. Sei. Às vezes um padre, fala até melhor do que muito pastor herege. Às vezes eu prefiro ouvir o Fábio de Mello falar do que ouvir certos pastores. Eu aprendo muito mais. Tem, né? Ah, pastor, mas aí vai pegar demônio. Ah, você que pensa. Você que é besta, que está pensando besteira. A Bíblia diz que a gente tem que reter o que é bom, ouvir tudo, reter o que é bom. Esse é o poder do crente de verdade, né? A gente olha tudo, observa tudo, lê tudo e retém o que é bom. O que não for bom a gente joga no lixo. Agora tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Que a gente acha que não. Depende, né? Entender a questão sacerdotal. O papel da igreja como sacerdote. Casamento precisa de sacerdote. Batismo precisa de sacerdote. E mais o quê? Santa Ceia precisa de sacerdote. Não vai ficar fazendo Santa Ceia onde você quiser, não. Você não pode, você não tem autorização para isso, não. Eu vou ministrar hoje lá em casa, pastor. Não. Você não foi consagrado como sacerdote. A não ser que alguém te instituir. Eu posso, por exemplo, delegar para você, se você estiver debaixo da minha autoridade, junto comigo, vamos fazer o batismo junto. Você faz aí os trâmites. Eu posso fazer isso. Né? Delegar para você uma autoridade para aquele momento. Então tem muita gente que está fazendo as coisas, algumas coisas que exigem sacerdócio, que não tem efeito no mundo espiritual, não tem acesso, não tem conexão. Está claro aqui, sacerdócio é a ponte de conexão, é a via de conexão. Precisamos de um sacerdote para tudo. Por que tem o pastor da igreja? Porque ele é um sacerdote. Ele é uma ponte que faz a conexão. Entendeu o que eu falei? Versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Tudo. Então a atitude de Moisés de comunicar a mensagem dada por Deus ao povo, fazendo isso através dos líderes tribais, que são os anciãos, já demonstrava a disposição de Moisés na aplicação dos conselhos de Jetro. Entendeu o que eu falei aqui? Quem estudou a semana passada, ele já está aplicando o conselho de Jetro, ou os conselhos de Jetro. Ele está comunicando aos anciãos, e os anciãos, que são os líderes tribais, vão falar para a nação, o povo. Versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Falar é fácil, fazer é difícil. Então assim, eles estão achando que é brincadeira. Então, com essas palavras, o povo aceitou a aliança proposta por Deus. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, ou seja, escura, grossa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
provavelmente tinha muita gente ali que ainda não aceitava a autoridade de Moisés como porta-voz de Deus. Então a voz de Deus vindo numa nuvem espessa, escura, reforçaria a autoridade de Moisés. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Perceberam? A questão da santificação é a separação do povo. É a separação do povo. Então, esse seria o ato simbólico de pureza cerimonial. Isso faria parte da construção de uma nação sagrada. Moisés os separaria e depois, no outro dia, eles mesmos deveriam, cada um, lavar suas roupas. Interessante isso aqui, viu? Primeiro dia, separa o povo. Isso não quer dizer que o povo é santo só porque foi separado. E no segundo dia, cada um deve lavar sua própria roupa. Era um símbolo, né, de pureza. E no terceiro dia, Deus se manifestaria. Versículo 11, ele continua: estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Não seria como eles estão imaginando, né? Deus viria assim, né, como um homem. Não seria assim. Esse era um processo que começava com uma cerimônia de separação do povo de Deus para Deus, seguindo no dia seguinte com a lavagem das vestes, e no terceiro dia a manifestação do Senhor a eles. Entendeu o processo? O que Deus está ensinando para eles? Eles não sabem de nada. Eles vão ter a presença de Deus, mas isso tem todo um protocolo para se apresentar a Deus. Deus está ensinando para eles sobre santificação, né? E representando pelas vestes limpas, que depois será ensinada de maneira mais profunda a limpeza do coração, a limpeza da alma. Aquilo tudo vai acontecer depois. Dentro desse versículo 11, a gente tem aqui pelo menos 3 lições, né? Primeiro, que a santificação é um processo. Está aqui claro, é um processo. A gente vai caminhando nesse processo de melhoramento, de santificação, tirando coisas ruins da nossa vida de forma processual. Não dá para fazer no estalo. Segundo, que a santificação depende de um posicionamento interior, mais uma atitude. Eles decidiram ser separados por Moisés, mas eles teriam também que lavar suas próprias vestes. Então a santificação não fica só na ideia, mas você tem feito o que como prova da sua santificação? Você tem purificado as suas vestes? Tá bom? Terceiro, que a santificação, ela traria a presença de Deus. Interessante, Deus está dizendo: se limpem, me dê lugar. Então a imundícia aqui impediria a manifestação de Deus no meio deles. Aí por que, pastor? Por que Deus não é Deus? Por que Ele não vai do jeito que está? Não vai porque Deus é santo. Ele vai mostrar depois disso. Ele vai dizer: se eu for no meio de vocês, eu vou matar todo mundo. Então ele está protegendo o povo. Ele falou: não tenho como ir com vocês. Do jeito que vocês estão aí, se vocês receberem a minha glória, vocês vão morrer todos. Então Deus está protegendo o povo, não está protegendo a si mesmo. Então o fato de Deus às vezes não se manifestar do jeito que a gente quer é por causa da proteção que nós precisamos, né? Porque os nossos pecados são perigosos. Versículo 12 e 13. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, que é morto, né? Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Interessante, porque Deus está dizendo: vocês não vão tocar no monte. Vocês não vão, nem os animais podem, porque se subir, morre. A instrução aqui é sobre a realidade dos limites espirituais. Deus está ensinando para eles sobre limites espirituais, né? O fato da gente ser um povo separado não significa que a gente vai acessar as coisas de qualquer jeito. Nós temos que aprender isso, né? O fato de sermos crentes, isso não significa que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito. Tudo tem limites para nós, certo? Então a instrução mostra a realidade dos limites espirituais e das consequências da violação deles.
isso tudo começa a aparecer agora aqui. Ok? Limites. E ele disse: vocês só subirão ao monte quando vocês ouvirem o soar de uma buzina. Agora, eles vão ouvir, vai ser uma buzina transcendental, vai ser uma buzina sobrenatural, não vai ser igual toque de anjo, não é? O cara vai tocar ali e vai, né? Vai dar acesso. Então a gente vê uma buzina tocada prolongadamente, dando acesso ao povo ao monte. O significado de festa das trombetas na Bíblia, vocês vão ver isso em Levítico, que é um livro muito interessante, festa das trombetas. As trombetas tinham um significado de proclamação do evangelho pleno, né? Anunciando o ano jubileu. Essa é uma história que a gente vai estudar lá na frente, em Levítico. Só que aqui a gente fala sobre shofar. A gente fala sobre o toque da buzina. Então, o shofar, ele tinha algumas funções. Naquela época era para atrair o povo, mas tinha também uma função de adoração, de uma proclamação de adoração. Então a gente vê aqui de forma subjetiva um shofar que aparece sendo tocado antes do povo ter o acesso. Depois que ouvem o toque, vem o acesso ao Monte Sagrado. Se fizer antes disso, morre todo mundo. Entenderam isso aqui? Então a gente começa a entender o poder da adoração na igreja, gente. Por que que a liturgia da igreja vem com a adoração primeiro? A adoração é a parte que Deus recebe. É a parte que Deus recebe. Então, no momento de adoração, que as pessoas às vezes não querem assistir. Eu não gosto de louvor e adoração, vou só na palavra. Não, gente, não pode, é toda uma liturgia. Porque o louvor e a adoração, eles preparam o cenário, certo? Você está entregando coisas para Deus, a primícia do que está sendo entregue para Deus. Então, talvez seria, para Deus, o mais importante seria o louvor e a adoração. Se a gente saísse daqui só com louvor e adoração, já estava de bom tamanho. Porque se a gente quer realmente entregar alguma coisa para Deus, é no louvor e na adoração. Na palavra, você não está entregando nada para Deus, Deus está entregando para nós. Então, a pregação é uma resposta de Deus ao louvor e adoração. O que nós vamos receber na mensagem vai depender do que nós entregamos para Deus através da adoração e do louvor. Por isso que é importante a entrega na hora do louvor. Não é ficar andando, bebendo água, conversando fiado, chegando atrasado. Mas o momento de louvor é muito importante, porque o louvor é a chave de acesso às revelações de Deus. Vocês perceberam que a buzina, ela vem antes do acesso ao Monte Sinai? Então a gente não pode desprezar essas coisas. E a função do cara que está aqui na frente, ou da mulher que está na frente, é sacerdotal também. Só que tem gente que acha que é só músico, não é verdade? Tem gente que não entende essas coisas. Estou falando no contexto geral, tá? Apesar de que a nossa igreja ela tem uma musicalidade muito boa. Então, a questão sacerdotal é muito séria para os ministros de louvor. A posição de estar ali, ou no violão, ou no teclado, ou cantando, ou tocando a bateria, isso é uma função sacerdotal. Você é uma ponte entre o povo, e você é a ponte que está levando coisas para Deus, gente. Isso chega com um cheiro suave às narinas de Deus, e Deus responde ao cheiro. É igual churrasco. Você está fazendo churrasco lá, começou a cheirar, você falou: opa, onde é que está o churrasco? Você falou: é lá que eu vou. Então esse cheiro atrai você. Da mesma forma, o louvor faz, ele sobe como uma fumaça às narinas de Deus. Deus sente o cheiro do louvor, e se ele gostar do cheiro, ele desce. É lógica, a logística é esta. Agora, o que a gente está fazendo para Deus? Você tem aí 10 pessoas adorando e o resto todo mundo conversando fiado? O louvor é extremamente sagrado e tem tudo a ver com o que nós vamos receber no culto, como nós vamos sair da igreja. Se você falhar no louvor, você falhou com tudo. Você falhou com tudo. Acabou. Deus vai te entregar o quê? Só palavras. Palavras são palavras. Não tem uma música, né? Palavras são palavras. Não adianta. Vocês vão sair daqui vazios como muitos saem. Volta a ser a mesma pessoa. Então, é isso que a gente precisa aprender.
Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. Separou o povo. E lavaram as suas roupas. Cada um pegou sua roupinha, ó. É um significado de se purificar. Esse é um trabalho nosso. O Espírito Santo nos ajuda nisso. Ele nos ajuda nisso, mas esse é um trabalho nosso. A santificação. Versículo 15. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Aí começa, né? Aí é uma coisa bem complicada agora, porque o nosso entendimento é do sexo como algo extremamente sagrado. Mas nessa cultura antiga, não. O sentimento de que o sexo, mesmo sendo puro, ele era incompatível com a pureza cerimonial. Esse era um sentimento generalizado da antiguidade. Sentimento generalizado da antiguidade de que, apesar do sexo ser puro, ele era incompatível com a pureza cerimonial das coisas de Deus. Aí vai, né? Aí o cara vai dizer assim: ué, mas pode não, pastor? Calma. Calma, porque tem algumas igrejas que usam isso aqui de forma extremamente radical. Não é isso que está sendo dito. Não é isso. A gente tem que entender, o sexo traz um bônus próprio, né? Enquanto as cerimônias feitas para Deus traz um bônus para Deus. Essa é a linha de divisão. Quem está sendo bonificado no ato sexual? Nós. O prazer é um bônus para o ato de frutificação e fecundação. Se Deus dissesse assim: multiplicai-vos, frutificai-vos, sem dar o bônus, né, do prazer, ninguém ia querer fazer esse serviço. Ia ser muito trabalhoso isso aí, né? Então, veja bem, então, o prazer é um bônus para a tarefa de frutificação e multiplicação. Porque se não tivesse esse bônus, não ia rolar. Que é desgastante. Às vezes, até emocionalmente, se não for feito certo. Vamos seguir. Mas vamos entender isso, que implicação tinha isso nessa época, em meio às cerimônias espirituais. Quando Davi se dirige ao sacerdote Aimeleque, vamos ver o que ele vai dizer? 1 Samuel capítulo 21, versículo 3 e 4. 1 Samuel 21, versículo 3 e 4. Vamos ver o que Davi, qual vai ser a experiência de Davi em relação a isso. Davi vai dizer: agora, pois, que tens à mão? Ele perguntando para o sacerdote: dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Está pedindo para o sacerdote pães. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Tem pão sagrado, mas só vão comer se eles não tiverem relação sexual. Então aqui está havendo uma separação entre as coisas sagradas e o sexo. Eles só vão poder, só tem pão para comer, o pão que está consagrado aqui. Agora, eles vão ter que abrir mão. Vai ter um período aí de abrir mão do sexo para poder comer do pão sagrado. Entendeu o que está sendo dito aqui ou não? Por favor, não tirem conclusões apressadas ainda. Vamos para Levítico capítulo 15, versículo 16. Levítico 15, versículo 16. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, que significa coito, quando sair dele o sêmen da relação sexual, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Entendeu isso? Então a gente tem mais um texto aqui, dizendo, colocando o sexo
na antiguidade como algo que não é compatível com coisas, com cerimônias sagradas. Okay? O que acontecia nas nações pagãs é fazer o contrário, ao contrário disso aqui. Eles tinham as sacerdotisas cultuais lá, que eram prostitutas, que ia para os templos com os sacerdotes para poder profanar as coisas sagradas de Deus. Então era uma inversão totalmente, uma inversão completa dos valores espirituais, era colocar no meio das coisas sagradas as orgias que aconteciam naquela época. Lembra disso, né? Então o satanismo faz isso, né? É colocar a cruz de cabeça para baixo. Então assim, a gente sabe que existe uma separação das coisas sagradas para as coisas sexuais, por esse fato, simplesmente, que o sexo é um prazer próprio. As cerimônias sagradas é um prazer para Deus. É só essa linha, tá, de separação. Mas não quer dizer que uma pessoa, porque se ela tem uma relação lícita, isso é legal. Para a gente entender o significado de uma relação ilícita, o poder do sexo é algo extremamente poderoso, é uma aliança, né? Mas não significa que pessoas que não fazem sexo são mais sagradas. No casamento, por exemplo, a falta de sexo pode ser um sintoma de problema espiritual. Está claro aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos entender agora como nós precisamos entender. 1 Coríntios 7, versículo 5. Paulo vai dizer o seguinte: não vos priveis um ao outro. Não deixem de ter relação sexual. Falando para o casal. Não vos priveis um ao outro. Senão por consentimento mútuo. Por algum tempo. Para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então, assim, é uma forma de você fazer um alto sacrifício, funcionando talvez como um jejum, abrir mão daquilo que você quer, né? O jejum da comida é tão forte como o jejum, o sexo, para alguns casais. Então, de uma forma de sacrifício só. Não porque o sexo ele vai interromper as questões espirituais. Por favor, gente, por favor. A Bíblia diz, né, que o leite sem mácula, sem mancha, o leite lícito, ele é sagrado, né? Então não vamos querer dizer, não, porque eu tô. Não, se for por consentimento mútuo, sua mulher tem que concordar com você. Vamos fazer um propósito aqui, vamos abrir mão da Coca-Cola, vamos abrir mão da carne, vamos abrir mão do sexo por um tempo, por questões de oração e consagração e jejum. Está aqui, tudo bem? É uma forma de você se auto-sacrificar por um propósito, não porque é algo que contamina. Essa visão que o sexo era algo que contaminava, está no passado, gente. Tá? Então a filosofia do sexo era totalmente diferente daqui. A questão de afeto surge de um tempo depois. O afeto é algo novo para nós. Aqui ninguém fazia sexo por afeição, por amor. Não, o sexo era para reproduzir mesmo. Atitude de reprodução mesmo. Casamento era algo feito sem afeto. Você casava com uma pessoa que você nem conhecia, por questões políticas, para manter a herança, na mesma família, era isso. Então a gente estudou isso aqui no discipulado de casais, que o afeto é algo novo que surge depois de um tempo. Tá? Depois de um tempo. O fato afetivo, né? O casamento como fato afetivo, de você gostar da pessoa, e quando você ama uma pessoa, você é capaz, o amor é muito maior do que o sexo, né? Às vezes você ama uma pessoa que é deficiente. A afetividade era muito mais poderosa do que o sexo propriamente dito. A mulher está casada com o cara sofreu um acidente, perdeu daqui para baixo, como é que faz? Ok? Então o sexo é uma das ferramentas que mantém o casamento, mas não é tudo. Tá? Tem afetividade, respeito, honra,
Quando acaba o sexo, fica a honra, a admiração. Um casamento pode ser mantido com admiração, honra, respeito, sem sexo. Vocês acham que não? Ué. Como é que vai fazer depois? A pessoa, o cara chega porque à medida que você vai ficando mais velho, a libido vai caindo. Só se você for um extraterrestre, né? Aí depois, quando a libido, você chega num patamar da sua idade, que a libido acabou, o que é? O casamento acabou também. Então o seu casamento era baseado só em sexo. Entendeu? Então o casamento é muito mais poderoso do que o sexo. Ele é importante, mas ele pode sobreviver com honra, com respeito, com admiração. Agora, se perder a admiração e o respeito, acabou, é pior, concorda? Então, às vezes, a pessoa chega numa idade aí, você está... a mulher não quer mais nada, porque a libido dela já não responde, dele também, vamos bater figurinha, vamos passear na praça. É isso aí. Fazer o quê? Então, o casamento é muito mais do que sexo, gente. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Às vezes o cara fala, você não quer nada comigo porque você não me ama. Não, nem sempre. É uma construção, né? É uma construção, é uma coisa importante que a gente tem que entender. Tudo bem, a gente só deu uma pincelada nas coisas aqui. Eu quero dizer o seguinte, a gente pode abrir mão das questões sexuais para a dedicação, foi o que Paulo ensinou. Tem que ser por consentimento mútuo. Se a mulher não concordar, não faça. Se o homem não concordar, não faça. E, por algum tempo, tem que ter um tempinho só, porque não vem com essa de, que eu estou há um mês aqui, opa, aqui ó. O que vai acontecer? Se ajuntar é rápido, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então esse é o problema, né? Sexo é algo extremamente sério, sagrado também, e se você interromper a relação sexual, você tem uma brecha para Satanás entrar. É isso que acontece. Então não vem com essa de querer ser santinho demais, a ponto de achar que sexo não tem importância. Tem importância sim no casamento. E só pode ser parado com consentimento mútuo. Porque se for parado sem um propósito, sem consentimento mútuo, o diabo pode deitar no meio da sua cama. Talvez quem está do seu lado pode ser o diabo. É bíblico isso aqui, ou não? Anota lá, 1 Coríntios 7, 5. Tá certo? Agora, o que acontecia no passado, a visão, tem que entender que no Oriente, antigamente, o sexo era visto de forma diferente do que hoje. Não tinha afetividade, não havia a preocupação que, eu te amo, vamos casar e vamos ter sexo, vamos reproduzir aí, né? Tanto é que Abraão está lá, né? Vai lá, quer reproduzir, tem tanta vontade de reproduzir que vai lá ter filho com a escrava. É comum, né? As coisas diferentes. O cara está lá, tem 10 mulheres no harém dele. O que isso quer dizer? É a maneira como eles encaravam. Mulher era objeto somente de reprodução. Hoje as mulheres têm um valor, conquistaram o valor que elas têm. Mas esse valor foi reconstruído por Jesus, né? Jesus que ensinou o valor da mulher, colocando lá, né, uma mulher para poder ver a ressurreição, chegou no túmulo, estava vazio, né, concebendo Jesus através daquela mulher. Podia ter vindo de outra forma se quisesse, ele é Deus, podia descer em forma de anjo, mas ele restaura a dignidade da mulher, porque o Oriente até hoje despreza a mulher, né? Mulher para eles é objeto de reprodução, para muitas culturas ainda é hoje. Horrível isso, né? Horrível, mas a emancipação da mulher se dá depois de um tempo. Na década da Guerra Mundial, onde os homens foram para a guerra, e as mulheres tiveram que trabalhar nas fábricas. E depois que os homens voltaram da guerra, as mulheres não queriam mais voltar para casa. Elas sentiram ganhar o dinheiro delas, acabou, ninguém mais quer voltar para casa para pilotar fogão. E aí foi a emancipação feminina se deu, é um fato histórico. Mas é outro assunto, vamos terminando. Versículo 20. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Você vê que coisa, né? O próprio Deus, com cuidado, falou, a minha glória pode matar esse povo.
Então não deixa eles atravessarem sem se santificar. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Limites, santificação. Versículo 24. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Versículo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Então o capítulo termina assim, porque a gente tem uma continuação na próxima semana, onde nós entraremos no capítulo 20 dos 10 mandamentos, né, que é tão importante, né? Não, muito importante. Então deu para vocês entenderem a questão dos limites, a questão da santificação necessária para se ter a presença de Deus. Aqui os homens não poderiam ter tido relação sexual, você viu? Como um ato de abrir mão, né? De se separar para Deus, não porque num termo de imundície, né? E hoje você vê algumas igrejas que consideram o sexo como algo imundo, né? Isso é muito triste, né? Que é uma renovação de aliança do casal. Algumas religiões proíbem, não, né? O cara tem que tomar banho de camisa, de calça, dormir de calça, de camisa. Tem, essas coisas tem, sim. Né? E eu tive um testemunho há pouco tempo de um rapaz que disse que ele foi criado assim, que não podia, tinha que dormir de calça e de camisa. Eu não sabia que tinha esse negócio, achei que era na época da Idade da Pedra. E sexo é coisa do diabo. Você chegar no céu, Deus vai falar assim: seu bobinho. Você é um bobinho mesmo, né? Você tem muita coisa que você fez que não precisava, meu filho. Você inventou isso aí. Então, assim, eu acredito também que o homem e a mulher se tornam muito mais fortes se eles tiverem uma vida ativa sexual, se eles tiverem a sua aliança renovada. E eu considero o sexo também como a santa ceia do casal. Quanto mais você tem vida sexual, mais você vive bem. Quanto mais você toma a santa ceia, você está na comunhão, é a chave da comunhão do casal, né? Pode perceber que pode ter qualquer conflito e só se resolve na cama, não tem jeito. Você pode até, você está com raiva ali do marido, brigar, aquela coisa toda, né? E aí você fala: você me desculpa, desculpa. Aí fica aquele ranço, né? Desculpou, mas ficou ranço. Enquanto não tiver a atividade sexual, o perdão não está consumado. Não é assim? Fica aí, né? Fica a dica. Fica a dica. Então fica essas bobeiras. Tem gente que é muito espiritual, fica cheio de historinha aí contando. Lorota, né? Fica querendo justificar a incompetência com questões espirituais. Isso é um problema sério. Gente, por hoje tá bom. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fica aí 3 minutos para vocês falarem, comentar alguma coisa, tá bom? Hã? Sim. Eu não sei se é isso que está na cabeça de Deus, né? Porque o que está na cabeça de Deus é a terra que ninguém consegue andar, né? Mas eu acredito que o sexo nessa época era tratado de forma não de forma como deveria ser tratado o sexo nessa cultura, e também as nações pagãs usavam o sexo de forma errada e para profanação. Seria uma maneira de Deus ensinar também, uma prévia de ensinamento de Deus para não misturar as coisas. Talvez no pensamento desse povo judeu, eles tinham o mesmo pensamento das outras nações a respeito do sexo, como uma coisa nojenta, usada pelos povos pagãos, aquela coisa toda. Então seria uma forma, eu acredito que está dentro do ensino da instrução de Deus, porque é o início de instrução aqui de relacionamento. Separar o sexo para as coisas sagradas. Talvez o povo não tinha a maturidade, como a igreja tem hoje, a respeito do sexo como uma aliança. Até hoje, né? Até dentro dos casamentos você vê que tem gente que não sabe o sagrado do sexo. E trata a mulher como prostituta. Então tem muito homem que é assim. Então eu acho que é uma questão cultural
que está sendo aplicada por Deus por causa da cultura que o povo judeu talvez estava já contaminado com essa cultura, e Deus está mostrando para eles uma separação disso. Tanto é que no Novo Testamento, o sexo é apresentado por Paulo, que era um judeu, de uma forma mais sagrada. Então, vocês não podem separar, né, só por consentimento mútuo, certo? Não dá para vocês ficarem ali pensando igual no Antigo Testamento. Ah, não vou ter sexo por causa disso aqui. Tá? Mas isso não pode ser assim. Isso tem que ser pouco tempo, um propósito, e Deus vai aceitar isso de vocês como um ato de renúncia. Não porque o sexo é algo que está contaminando a questão espiritual, mas um ato de renúncia. Eu acho que esse entendimento do sexo como um ato de renúncia, como jejum, é o que Deus quer apresentar para a gente hoje. O sexo não tem nada de imundo, se ele for feito dentro dos princípios espirituais, legal, certo? Não tem nenhum. Aliás, eu acho que o sexo é algo extremamente sagrado para o casal, muito importante para o casal. Eu acredito muito nisso. Então eu vejo uma questão cultural, e Deus está ensinando um povo que não sabe ainda. É a didática para aquela época, e Paulo apresenta totalmente diferente a questão do sexo agora. Em outras partes das cartas, ele vai mostrar o sexo como algo, né? O matrimônio, a relação de dois. Quando você tem o cara que a masturbação, ela tem uma implicação. A pessoa, por que, pastor, que a masturbação é algo tal, que não pode, não sei o quê? É porque é algo, você está derramando algo sagrado. Esse é o problema. Não é questão de, o cara está pensando em alguma coisa, né? Lógico que quando você está lá, você está pensando em alguma coisa, né? Mas o pior da masturbação é algo sagrado que está sendo jogado na terra, lançado fora. Então, a visão de Deus para isso, para a masturbação é essa. O sêmen é uma coisa, você está louco, tem vida ali, né? Lógico, tem uma coisa assim. Então, assim, agora, não é simples, né, você falar sobre isso com uma cultura igual a nossa. Não é simplesmente você botar o dedo na cara do cara e falar assim, isso é pecado. Tem que explicar para ele. Se o cara não dá conta, casa. É isso que a Bíblia ensina. Né? Você não ficar aí... você quer fazer a coisa, você casa. Pelo amor de Deus. Pastor, tem 18. Casa, irmão. Pelo amor de Deus. Senão não vai dar, né? Não dá para ficar abrasado. Casa. Para isso que serve o casamento, para a gente poder ter uma vida sexual também, né? O casamento serve para isso também, ter uma vida sexual lícita. Agora, não dá para você ficar aí, como diz o Cláudio Duarte, né? O cara está fazendo lá, não está pensando no pé de alface, né? Pensando na mulher dos outros. Então, é muita coisa. É muita coisa, e não dá para a gente criar imposições para a igreja sem ensinar para a igreja as questões espirituais. O que a igreja faz é botar o dedo na cara dos meninos e falar, vocês não podem, não, vocês vão queimar no inferno, hein? E o que eu faço com a minha libido? Vai lá na minha sala que eu falo para você como é que faz. Eu falo. Tem os processos. Tem a mente, tem que saber usar a mente para certas coisas, conduzir a mente para uma direção. Né? O ruim sai quando a gente coloca Deus para dentro da vida, né? Você quer tirar o ruim, bota Deus para dentro. Você não coloca Deus para dentro, como é que faz? O ruim fica, meu amigo. Deus não divide espaço com ninguém. Coloca esse, enche do Espírito Santo, que você vai ver se vai ter lugar para você. Você não vai ter vontade de beber, você não vai ter vontade de fumar, você não vai prostituir. Isso. Quando o sagrado entra, o mal sai. Essa é a conta que a gente faz. Não adianta ficar, o cara não vem na igreja, não participa de nada, não lê Bíblia, não ora e vai aguentar o mundo. Ninguém aguenta o mundo, nem pastor aguenta mundo, ninguém aguenta mundo. Não, mundo é mundo. Só o Espírito dentro da gente. Pelo Espírito você mortifica os feitos do corpo. Essa é a ginástica diária que a gente tem que fazer para permanecer na presença de Deus. A gente não recebe um toque mágico e se transforma num santo. Não tem como. Pastor, se eu aceitar Jesus eu vou sentir nojo. Se você sentir nojo, você está morto. Aí o cara chega, pastor, eu tenho um desejo. É lógico, você é gente, rapaz. Gente é gente. Libido é libido. Não dá para condenar o cara que ele sentiu. Porque eu vi o rapaz lá, pastor, com o olho verde, grandão, fiquei atraído. Eu falei, tá bom, você está vivo. Parabéns. Está vivo. Mas não pode. Não pode. Não pode. Não. Vamos procurar.
Você entendeu? Então, assim, a pessoa se condena pelo que sente. Gente, sentir não é pecado. Pecado é você dar lugar e construir um caminho para o ato, né? A concupiscência, ela vai sendo gerada, é uma concepção igual gerar um filho. Não está na Bíblia isso? É um processo. Você pode abortar no meio. A iniquidade, tá? Criança não. Criança não. Porque é processual. Desejou, vem a concupiscência, vai construindo, você vai fazendo historinha. Né? Você faz a historinha, o problema é construir a história. O cara fica assim, sonhando. Aí você sabota o trem no meio, para no meio e dá lugar para Deus e acabou. É o exercício que a gente aprende, senão você não vai viver, você vai ficar aí escravo. Aí o cara fala assim, eu sou escravo da prostituição, eu sou escravo da pornografia. É lógico, você não tem Deus na sua vida, você fica só se alimentando de lixo, come lixo o dia inteiro. Vai o quê? O cara que come lixo, você é o que você come, irmão, não é isso? Você vai comer lixo o tempo todo, você vai ter o quê? Lixo. Agora, se você vai lá, ouve um louvor, estuda a Bíblia, vem para a escola dominical, vem para culto, Deus salva pessoas assim. Exatamente. Eu não tenho espaço na minha vida para isso, não tenho nem tempo. Eu não tenho nem tempo para esses trem. Vou fazer o quê? Eu chego em casa agora, eu almoço e vou para a Bíblia. Fica até 6 horas. Minha filha está aí que sabe disso. Eu não paro. Eu dedico o meu domingo inteiro para a preparação de texto para a noite. Eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Vou pensar, vou ficar. Agora, se você ficar ali, né? É o Big Brother, é o Big Brother. É o Big Brother. Aí não tem jeito, né, filho? Não tem jeito. Aí, você já sabe para onde a pessoa está indo por aquilo que ela está vendo. Não dá conta. Vamos orar para terminar? Ou tem alguma fala a mais? Vocês estão falando hoje? Podemos orar, né? Amém. Deus, obrigado por esse tempo aqui na tua casa, na tua presença. Nos leva para casa abençoados e guardados pelo teu poder. Que tenhamos um culto muito abençoado à noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta,